Querida igreja, faremos hoje uma mensagem em duas partes, pela manhã e pela noite. E quero que você volte à noite para a conclusão baseada no Apocalipse dessa mensagem maravilhosa. Eu gosto muito de estudar a Bíblia e eu sei que você também gosta demais. E eu gosto muito de um período silencioso da Bíblia. Já falamos deles outras vezes aqui, desse púlpito. Nas boas Bíblias que haviam no passado, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, o pessoal deixava duas folhas em branco. Mas acho que por escassez de papel, nessa que eu tenho nas minhas mãos já não tem nenhuma folha mais. Mas nos bons tempos de uma Bíblia antiga, já que nós falamos agora há pouco do túnel do tempo, também na década de 80, as nossas Bíblias tinham duas folhas no meio do Velho e Novo Testamento, para lembrar do período interbíblico, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Foram 400 anos onde que não houve revelação de Deus sobre a face da terra. Parece que aquele período em que o povo de Israel ficou no Egito, fica agora também pontuado no período interbíblico. 400 anos onde que não houve revelação de Deus. Silêncio de Deus. Deus não se revelou. E daqui a pouco o Novo Testamento começa de uma maneira bastante explosiva, contando o nascimento de Cristo Jesus, a genealogia de Jesus Cristo, até mesmo a genealogia espiritual de Jesus Cristo, quando declara que o Verbo se fez carne. A palavra eterna de Deus se encarnou na pessoa de Jesus. Mas nada consegue superar a vida de um homem chamado João, precursor do Senhor Jesus Cristo. João é tido por todos os teólogos como a voz mais audível do início de um novo tempo e de uma nova aliança de Deus com os homens. E a palavra desse homem não começa exatamente na sua pregação, porque ele, à beira do Rio Jordão, ele batizava as pessoas baseado no arrependimento de cada uma delas, conclamando o povo de Israel para se arrepender, porque o reino de Deus era chegado sobre a face da terra. Claro, ele foi precursor do Senhor Jesus Cristo, mas não há uma frase mais poderosa do que aquela que um dia ele declarou quando viu Jesus passando. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa é a grande frase, e é nela que nós vamos nos debruçar. Essa frase incrível, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para os mais jovens, aqueles que nasceram depois da década de 80, eles gostam muito de cantar uma canção chamada Agnus Dei. Quando falamos Agnus Dei, estamos falando a respeito de Cordeiro de Deus. Você pode repetir a palavra Agnus Dei? Vamos lá? Mais uma vez, que significa Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus. Esta é uma frase importante porque já está prenunciando não só o motivo da vinda do Cristo de Deus na face da terra, mas qual seria a sua obra. Uma obra realmente vicária. Ele morreria pelos pecados dos homens, porque Jesus é Agnus Dei, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nenhum de nós estaríamos aqui neste auditório se Jesus Cristo não fosse Agnus Dei, o Cordeiro de Deus. Se Jesus Cristo não viesse, nós não nos conheceríamos, seríamos desconhecidos uns dos outros. Viveríamos sobre a face da terra, mas não haveria esperança para a humanidade. Provavelmente ela já teria sido destruída por completo. Mas por causa dele, Agnus Dei, o Cordeiro de Deus, o mundo evoluiu de uma maneira que a gente não sabe explicar. Veio Jesus Cristo, a ciência evoluiu.
todo o sentimento econômico, financeiro do mundo passou a existir. Toda obra de caridade que existe no mundo passou a existir. As guerras começaram a diminuir violentamente, porque Jesus Cristo deixou de ser aquele Deus que dizia olho por olho, dente por dente, mas agora Ele falava a respeito do amor e da graça que há no Senhor Jesus. O mundo mudou depois de Cristo Jesus. As transformações continuam acontecendo no mundo até hoje, por causa dele, Jesus Cristo. Ele jamais pegou numa arma, mas ele tem sido a inspiração de um exército todo. Ele jamais fundou uma escola ou uma universidade, mas irmãos, não nos enganemos. Hoje pela manhã, em todas as partes do mundo, guardado todos os fusos horários, não há uma escola maior do mundo do que a escola bíblica dominical. Todos eles seguidores do Deus Altíssimo. E se você vem só para o culto, toma juízo, meu irmão. Você está fora da escola de Jesus. Jesus Cristo transformou o mundo através dos seus 12 discípulos, mas ele se deu como Cordeiro de Deus. Agnus Dei. Eu tenho certeza que João, aquele que batizava, ele não tinha ideia do que Deus colocou nos seus lábios, porque foi pura inspiração divina. Foi Deus que falou através da sua boca, quando ele disse e declarou: Agnus Dei, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não há nada mais poderoso, não há uma frase mais distinta do que esta em todas as Escrituras, porque ali começa realmente a trama de Deus para salvar a humanidade toda, de uma maneira exclusiva, inclusiva, universal. Foi Deus quem fez isso, através da pessoa do seu próprio Filho Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, Agnus Dei. Por isso é distintivo. Eu imagino o povo que viveu 400 anos em silêncio. Eu fico imaginando o povo de Israel perguntando: por que Deus não mais se revela? Por que Deus não levanta mais um profeta? Por que em todo o território de Israel não se levanta um grande profeta? A terra precisou de 400 anos para a chegada do Messias. E diz as Escrituras Sagradas que na plenitude do tempo veio Jesus Cristo. Eu gosto muito dessa expressão, a plenitude do tempo. Irmãos, o mundo foi preparado para a chegada de Jesus. Não pensemos nós que vivemos nesse tempo, que se Jesus Cristo chegasse agora, Ele faria uma obra maior do que Ele fez. Nos enganamos, porque foi no tempo exato, no tempo preciso que Ele veio. Jesus não precisava de rede social, Ele precisava só de uma rede de seguidores que o amava. Isso seria suficiente para mudar o mundo daquele tempo. Como até hoje, quando voluntários se unem para realizar uma obra, o amor de Cristo está ali e tem o poder de transformar todas as coisas até o dia de hoje. Sim, Jesus Cristo veio no tempo certo, no tempo exato. É interessante que as dominações do mundo começam a viver uma crise. A ascensão do Império Romano, o ocaso do Império Helênico e Grego, é uma junção particularmente inacreditável. Porque pela força o Império Romano domina o mundo, mas a filosofia, a ciência, vem pelos gregos. O mundo foi helenizado por toda a força que os gregos exerceram sobre a cultura daquele tempo. E quando começa a declinar a cultura helênica, chega Roma com seu poder, e por uma razão que eu tenho certeza que João, aquele que batizava, não podia compreender. Nem provavelmente o apóstolo Paulo sabia todos os detalhes, por que Roma. Mas mais tarde, Roma inteira vai realmente se render ao poder do Evangelho de Jesus Cristo. Inacreditável, ninguém podia acreditar naquilo. Mas para que esse balanço do poder fosse exercido no mundo, veio Jesus Cristo, não como um homem valente,
assumindo uma posição de guerra para dominar o mundo pela força, pela espada, pelo poder. Não. Ele veio assentado num jumento, instrumento de paz. Porque aquele tempo não era o tempo dele vir como juiz. Ele veio como Agnus Dei, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como disse milhares de profecias do Antigo Testamento, ele não abriu a sua boca. Como um Cordeiro de Deus, como Agnus Dei, ele não abriu a sua boca e morreu por todos os homens pecadores. Mas não nos enganemos, já já ele volta para buscar a sua igreja, e aí ele virá como juiz que julga. Ele virá realmente com multidões e multidões para julgar todas as nações da terra. Mas naquele tempo, depois do período interbíblico de 400 anos, ele é conhecido simplesmente como Agnus Dei, o Cordeiro de Deus. Eu fico imaginando que quando Jesus nasceu, teria que ter a televisão lá para filmar o menininho Jesus. O pezinho dele, a mãozinha dele. Porque pé e mão de bebê dá vontade de morder, né? A bochecha de um bebê, irmãos, é um negócio perfeito. Tinha que ter alguém lá para tirar uma foto, fazer uma selfie. Mas sem foto, sem selfie. Testemunhas? Humildes pastores que nas vigílias da noite guardavam o seu rebanho. Foram eles que tiveram o privilégio de assistir um espetáculo inédito, uma multidão dos anjos celestiais louvando a Deus naquela noite e dizendo que na cidade de Belém nasceu Agnus Dei, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Corram até lá, pastores humildes, e vejam o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Não foi num palácio, não foi num excelente hospital, foi de uma maneira simples que Agnus Dei chegou ao mundo. E durante toda a sua vida e ministério se manteve nesta humildade. Naturalmente isso nos traz boa reflexão. Seguidores de Cristo Jesus devem ser semelhantes ao Agnus Dei, humildes e simples, como o nosso mestre foi. Me permita dizer, o povo de Deus hoje é muito sofisticado, muito elitizado, muito cheio de histórias. Parece que nem estão seguindo mais o simples carpinteiro de Nazaré, onde repousava a seguinte palavra: Agnus Dei, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não nos parecemos, nos sofisticamos demais, deixamos a vida simples, deixamos de ser pessoas simples. Somos hoje sofisticados, elitistas, que pena, que pena. Nos distanciamos demais, e eu tenho que reconhecer isto. A igreja evoluiu, o evangelho cresceu, e nós nos esquecemos da nossa herança simples, de Jesus, o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus. Tudo na vida desse Cristo foi simples. Suas vestes, suas falas, seus exemplos, a sua bondade, o seu amor, o seu gesto de misericórdia para todos que necessitavam. Ele era tão simples que ele era considerado afável, uma pessoa facilmente de se tocar e conversar. O próprio Deus encarnado na face da terra. Esse é inconfundivelmente Agnus Dei, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas voltemos ao período interbíblico. Silêncio, silêncio, silêncio. 400 anos de silêncio. E de repente surge João, à beira do Rio Jordão, batizando pessoas. João, o que batizava. João, o Batista, aquele que batizava. E ele agora olha para as multidões e diz ao povo de Israel:
se arrependam dos seus pecados. Povo de dura servir, de coração duro, quebrem os seus corações, esmiace e estraçalhe os seus corações por inteiro, porque o reino de Deus é chegado sobre a face da terra. E os homens, ao ouvir João Batista, tomando-o como um profeta, um genuíno profeta por causa da autoridade que ele tinha, à beira do Jordão, multidões iam ao Jordão para serem batizados quanto ao arrependimento. Que pregação poderosa tinha aquele homem. Ele era uma pessoa separada por Deus, o precursor do Messias que viria. Uma mensagem forte, viu, irmãos? Ele olhava para os judeus e dizia: vocês religiosos, vocês estão cheios de vocês mesmos, mas vocês estão vazios de Deus. Se arrependam e sejam batizados. E agora, passando por aquele Jordão, surge Jesus de Nazaré. Pelo menos os evangelhos falam de dois momentos, quase que idênticos e similares. Um em que Jesus passou, e Jesus já declarou aos seus seguidores: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é Agnus Dei. Mas há um outro momento, nobre e maravilhoso, em que Jesus Cristo molha os seus pés no Rio Jordão e vai na direção daquele que batizava. E aí nós temos um problema teológico inacreditável. Você pode imaginar comigo Deus sendo batizado? Aquele que não pecou sendo batizado nas águas do Rio Jordão? O próprio Deus? Segundo Jesus Cristo, ele fez isso para satisfazer toda a justiça. Ele queria ser um exemplo para mim e para você, para que ninguém na face da terra dissesse: não quero esta água, não quero esse batismo. Não podemos dizer isto, porque o próprio Deus foi assim batizado nas águas daquele Jordão. Não foi água na cabeça, não foi aspersão, foi imersão. Por isso que distintivamente uma igreja como a nossa é uma igreja baptista. É assim que ela se denominava há 90 anos atrás, baptista, com P. E é por isso que nós batizamos pessoas. Eu particularmente não consigo ficar aqui nesse púlpito sem sentir alguns parafusos enormes e saber que eu estou pisando no batistério. Mas quem sabe você esteja aqui e arrazoando comigo se você deve ser batizado ou não. Querido, querida, abandone qualquer moldura religiosa e faça como Jesus. Seja batizado biblicamente nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque aquele que não tinha pecado se batizou para deixar o exemplo para todos nós que estamos aqui. Não há desculpas, não há desculpas. E agora João olha para Jesus e diz: temos um problema aqui. Senhor, Tu és Agnus Dei, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Senhor que precisa me batizar, e não eu te batizar. Mas Jesus disse àquele homem: nos convém cumprir toda a justiça. E assim João, aquele que batizava, consentiu. E foi Jesus batizado naquele momento. Agnus Dei, aquele que tira o pecado do mundo, se batizou para poder deixar um exemplo vívido para toda a humanidade de que aquele que se arrepende dos seus pecados e quer seguir o Cordeiro de Deus
passa pelas águas, para dizer ao mundo que a sua vida velha já acabou e que tudo se fez novo a partir daquele momento. Vivendo a partir daí, então, novidade de vida, certamente, novidade de vida. E agora a palavra de Deus nos diz que algo sobrenatural vai acontecer na locução quando essa palavra é verbalizada, Agnus Dei, Cordeiro de Deus. A Bíblia diz que Jesus foi batizado e quando Jesus saiu das águas, ou seja, se levantou das águas, não saiu do rio, se levantou das águas, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, agora em um formato de uma pomba, pousa sobre os seus ombros serenamente, e uma voz se ouviu dos céus como voz de uma grande cachoeira, como se fosse o som de muitas águas. Deus diz: este é o meu Filho amado, em quem tenho todo prazer. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito em uma só cena, de arrebatar o fôlego de quem cria qualquer coisa em Hollywood. O efeito especial foi o maior do mundo. Nem Steve Spielberg conseguiria repeti-lo, porque ninguém pode imitar a Deus. Ninguém pode repetir a voz de Deus. Ninguém pode realmente fazer o que aconteceu naquele momento. E eu fico imaginando João ali, vendo tudo aquilo. Que privilégio esse homem, que se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, que se vestia de peles, que preferia viver no deserto do que nas grandes cidades, preferia a solitude do mundo de então ao aglomerado de pessoas para se dedicar de corpo e alma ao Agnus Dei que viria. Que homem maravilhoso! Deus deu um privilégio a ele de testemunhar tais fatos. E agora vem a palavra de Deus doce e maravilhosa, pela boca do evangelista João. Lá no capítulo 1, nós vamos ler o verso 29 e depois os versos 35, 36 e 37. João capítulo 1, verso 29, para situar vocês, diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o verso 29. Verso 35, no dia seguinte, João estava ali novamente, com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse, vai repetir: vejam o Cordeiro de Deus, ele é Agnus Dei. Ouvindo dizer isto, os 2 discípulos seguiram o Cristo. Em algumas versões, seguiram a Jesus. E é interessante que o verso se segue, depois vocês podem ler em casa, que quando Deus é seguido por 2 pessoas, Ele sabe quem está seguindo Ele. Deus é Deus, né, irmãos? Deus sabe quem está perto, quem fala de longe, Ele é Deus. Mas Jesus Cristo faz questão de olhar para trás e diz assim: quem que vocês estão buscando? Quem que vocês estão procurando? E aparentemente eles ficaram sem palavras, porque, irmãos, diante do Agnus Dei a gente fica sem palavra. Por isso que na figura que vamos falar hoje à noite, falando do Apocalipse, da revelação do Agnus Dei, quando essa palavra é fortemente usada no Apocalipse da revelação de Deus, sabe o que acontece nos céus? Silêncio. 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 Porque é Agnus Dei. Como se Deus dissesse que todos os habitantes da terra honrem o meu Filho e fiquem em silêncio diante da sua presença, porque Ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado de toda a humanidade.
E quando nós lemos esse texto, fica muito fácil a gente entender como Deus usou João, como Deus usou palavras, como Deus usou expressão, todas elas voltado para a glória de Deus. E todo cristão de hoje tem que entender na sua vida que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque, irmãos, não há no nosso coração e na nossa alma um lugar, um compartimento criado pelo Deus Todo-Poderoso para que nós possamos armazenar pecados, peso, medo, ansiedade, depressão, angústia, dor, solidão. Não há um lugar na alma do homem, porque nós precisamos desesperadamente de Agnus Dei, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós temos que entender isto claramente. Muitas vezes tentamos sublimar ou até suportar pecados. Quantas pessoas que carregam fardos de anos, fardos de pecados, como temos dito desde o começo do ano. Querida igreja, não nos enganemos, não tem nenhum ser humano que consiga humanamente, espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente carregar pecados, esconder pecado, sublimar pecado e ter uma vida feliz. Não tem como. Nós precisamos desesperadamente de Agnus Dei, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, basta uma palavra sua: Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, apaga as minhas transgressões. E aí aquilo que Jesus fez lá no Calvário, como Agnus Dei, o Cordeiro de Deus, é derramado sobre a tua existência, e você será perdoado de todos os seus pecados, sejam eles quais forem. Mas não manuseamos mais as palavras Cordeiro de Deus, porque, irmãos, essa geração nossa não quer nem falar de pecado mais, irmãos. Não quer mais falar de pecado. E muitas vezes nos bastidores de uma igreja como a nossa, eu tenho que dizer, no aconselhamento bíblico pastoral, as pessoas relutam em dizer: eu pequei. E só dizem: fiz uma coisa errada, foi mal, não devia ter feito. Parece que nós estamos com as nossas mentes tão cauterizadas, tão endurecidas, que se a gente começar a falar muito de pecado na igreja, dizem alguns que a igreja vai esvaziar. Por favor, não me deixe ir sozinha domingo que vem. Porque todos nós somos pecadores e destituídos estamos da glória de Deus. O bem que nós queremos fazer, não fazemos, mas o mal que não adotamos, fazemos sem perceber. Malditos homens que somos. Irmãos, o pecado, ele nos cerca tão de perto. Há uma inclinação dentro de nós ao pecado. Por isso precisamos desesperadamente de Agnus Dei. Por isso, quando formos estudar o Apocalipse hoje à noite, a gente vai descobrir que na palavra de cada interlocutor, cada pessoa, quer no capítulo 5, capítulo 7, capítulo 19, capítulo 14, que é uma epopeia de Agnus Dei, é quando nós vamos ouvir repetidas vezes que nós estaremos nos céus vivendo eternamente por causa de Agnus Dei, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Subtrai a Agnus Dei da sua vida, você vai viver segundo os teus padrões, a maneira de você viver. Nós precisamos ter uma consciência não só do pecado, mas de que nós temos um grande advogado que morreu na cruz pelos nossos pecados. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Nós precisamos compreender estas verdades, porque aquele que morreu na cruz do Calvário, ele é digno de receber toda adoração, e ele carregou sobre si o pecado de toda a humanidade, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Cumpre-se as profecias bíblicas.
Alguém tinha que ser Agnus Dei. E vem Jesus Cristo e diz: eu sou Agnus Dei. Eu sou resposta para o pecado humano. Eu sou resposta para a humanidade. Eu me submeterei ao sacrifício. Irmãos, Agnus Dei é algo tão poderoso que normalmente, uma vez por ano, quando celebramos aqui, como faremos mais uma vez esse ano, naquela clarinada de Páscoa, quando a gente chega para esta igreja às 6 horas da manhã, na sexta-feira chamada Santa, para comermos de ervas amargas, ervas doces, pães ázimos, a gente sempre repete a mesma frase que quero repetir aqui. Você se lembra do momento mais difícil da interpretação teológica do Novo Testamento? É quando Jesus diz: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Irmãos, aquele momento não é um momento de covardia de Jesus Cristo. Não se engane, ele não estava sentindo medo, porque ele veio para isto. É que pela primeira vez na história da revelação de Deus, haveria uma ruptura na Trindade Divina, como tantas vezes tenham repetido desse púlpito. Talvez a repetição seja um bom método. O que Jesus não queria é que por um hiato de tempo ele estaria separado do Deus Pai e do Deus Espírito, por causa do pecado de toda a humanidade, porque o nome dele é Agnus Dei. Ele diz: se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E Deus decidiu enfermar o seu Filho Jesus Cristo e moê-lo naquela cruz. A obra dele foi redentora. Você imagina comigo por um tempo, por um hiato de tempo, o que significou espiritualmente isto, essa ruptura da Trindade Divina? Há um peso espiritual nisto, que muitas vezes não avaliamos, teologicamente não nos aprofundamos, mas é tão real quanto a realidade do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para isso. E aí, irmãos, muitas vezes quando a gente lê o livro de Pedro, quando ele diz que Jesus Cristo, enquanto na sepultura, ele foi até o inferno e testemunhou aos espíritos em prisão, nós não nos aprofundamos nisso. O Cordeiro de Deus foi até o inferno? O próprio Deus foi até o inferno? Foi. Porque o inferno foi preparado para Satanás e seus anjos. Deus nunca quis ver homem nenhum lá. Deus declara que o inferno foi preparado para Satanás e seus anjos. Infelizmente vai ter muita gente boa lá, cegos do entendimento, porque não confessaram seus pecados e não admitiram que Jesus é o Cordeiro de Deus, o Agnus Dei que tira o pecado do mundo. Irmãos, não nos enganemos. Jesus carregou sobre si literalmente o pecado de toda a humanidade. Não uma figura, é uma realidade. Da mesma forma que uma vez por ano, no lugar santíssimo, no tabernáculo do passado, um Cordeiro de Deus sem mácula, sem mancha era imolado, e o sumo sacerdote impunha as mãos sobre aquele Cordeiro, transmigrando o pecado de todo Israel, para levá-lo até o lugar santíssimo, para que ele fosse imolado em substituição ao pecado de Israel.
Deus pôs a sua mão no seu Filho Jesus Cristo e levou até o Calvário, e ali ele morreu pelo pecado de toda a humanidade, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agnus Deus distingue Jesus de todos os deuses do mundo. Não há nenhum Deus na face da terra que possa ser chamado de Agnus Dei, Cordeiro de Deus. Só Ele, Jesus. Só Ele, Jesus. E agora Jesus Cristo recebeu literalmente o pecado de todos os que pecaram desde o Éden e por todos aqueles que viveriam sobre a face da terra, incluindo eu e você. E sabe onde ele deixou isso tudo? No inferno. Olhou para os olhos do diabo e disse: eu venci e subo para o meu Pai eterno. E ali ele deixou o pecado da humanidade. Sabe por quê? Porque ele é Agnus Dei, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, amada igreja, que expressão maravilhosa, que algo poderoso e portentoso é Agnus Dei. Nós não conseguimos com a nossa mente humana imaginar o que isto significa. Tudo isso para que eu e você não estejamos envolvidos e dominados pelo pecado, para que o pecado não tenha poder sobre as nossas vidas, para que Jesus Cristo, através de uma simples confissão de pecado, Ele possa nos absolver de todo o pecado e de toda injustiça, para que possamos nos parecer com Jesus, o Cordeiro de Deus. Oh, amada igreja, como o céu se locomoveu, como Deus participou de todo este processo, como que Deus fez coisas grandiosas em nosso favor, simplesmente para ensinar ao seu povo que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso não deve haver na face da terra nenhum cristão que diga: pastor, o que fazer com os meus pecados? Confesse-os. Há poder na confissão. Vocês não precisam, igreja, de intermediários. Porque no dia que o Cordeiro de Deus morreu naquela cruz, o véu do templo, numa figura histórica, foi rasgado de cima a baixo. Todo aquele que invoca o nome de Cristo Jesus e crê no Agnus Dei pode entrar na presença do Pai e dizer: confesso os meus pecados e recebo a absolvição dos meus pecados pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. E ponto final, irmãos. Mas hoje estamos escondendo pecados. Há tantos quartinhos escuros na alma dos cristãos. Lugares onde não confessamos o nosso pecado, ferimos, magoamos, maldizemos, odiamos, quase matamos as pessoas, mas a gente passa por cima disso tudo. Irmãos, não nos enganemos, nosso Deus conhece os seus passos. E se você tem uma vida dupla, uma vida aqui na igreja e outra no mundo, se aqui você ergue suas mãos espiritualmente e clama pelo perdão de Deus, mas na sua vida comum, na sua vida diária, você vive longe de Deus, você não é um cristão verdadeiro, você é um impostor, uma impostora, porque um cristão verdadeiro sai de cada ajuntamento deste como este, de mãos limpas, de coração puro, porque vieram à casa do Deus Altíssimo para purificar-se dos pecados. E assim, quando Deus toca sensivelmente pelo seu espírito a respeito de alguma área negativa, algo que está me afastando de Deus, eu imediatamente confesso os meus pecados. E diz as Escrituras Sagradas: se confessarmos o nosso pecado, Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confesse com os seus lábios, confesse com os seus lábios, porque Agnus Dei está no nosso meio. Ele morreu naquela cruz para retirar de nós o peso do pecado, e o pecado não vai mais nos dominar.
porque nós vencemos o pecado através da confissão. Não há nada mais poderoso que um homem possa fazer. Não há nada mais grandioso que possamos fazer. E para concluir esta parte da mensagem, espero vocês hoje à noite. Muitas vezes, nós olhamos para o nosso Deus e nós achamos que Ele é um velhinho barbudo, sentado num trono, longe da gente. Nós achamos que o Espírito Santo de Deus é uma figura bíblica. Muitos de nós achamos que Cristo só veio para morrer naquela cruz. E a nossa teologia fica em frangalhos. Irmãos, temos que nos posicionar, clara e objetivamente. No meu coração, eu sei quem é o Pai, o Criador de todas as coisas, aquele que colocou em ordem tudo aquilo que estava em desordem. A terra era sem forma e vazia, Deus deu uma palavra e colocou em ordem. Irmão, se sua vida está em desordem, conheça o Pai eterno que coloca em ordem tudo que está em desordem. Coloque em ordem a tua casa, coloque em ordem a tua vida, porque o nosso Deus é um Deus deste feito. Não nos enganemos, Jesus Cristo não veio aqui com uma peruca loira, com olhos azuis, para ser uma figura e uma imagem na parede da casa das pessoas. Não, Ele veio a este mundo, Ele foi moído pelos nossos pecados, morreu naquela cruz, ao terceiro dia ressuscitou, deixou o pecado no inferno, hoje está à direita do Pai em majestade e intercede por aqueles que são seus. Essa é a nossa teologia. O Espírito Santo de Deus, querida igreja, foi derramado no Pentecostes. A promessa se cumpriu do passado. Deus derramou do seu Espírito sobre todos. O Espírito Santo de Deus, que era posse de pais, profetas, de algumas pessoas, o Espírito que habitava uma pessoa e se retirava da pessoa por causa do pecado e da desobediência, agora é derramado sobre toda a carne. A palavra de Deus diz que quando cremos no Senhor Jesus Cristo, somos selados com o Espírito Santo da promessa. Não precisamos dizer: Espírito, vem sobre mim. O Espírito Santo diz: eu já estou em você. Deixa eu tomar conta do teu ser. E aí você dá todas as chaves da tua vida e diz: Espírito Santo de Deus, enche a minha vida, transborda o meu ser. Querida igreja, estamos ficando tão sofisticados que nos esquecemos de que Jesus é Agnus Dei, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agnus Dei. Concluo dizendo que um dia eu fui passear num parque muito grande. Naquele dia, um dos funcionários daquele parque disse que provavelmente havia só naquele dia mais de 60 mil pessoas naquele parque. Eu nunca vi tanta cor, nunca vi tanta nacionalidade, nunca vi tanta gente. Sol quentíssimo, um dia de muito cansaço. Era umas 3 da tarde, eu pedi uma folga da minha família e disse assim: vocês ficam aqui no ar-condicionado, eu vou ali fora orar. E no meio de toda aquela gente passando, eu disse: Senhor Deus, o brilho desse mundo não encanta meu coração. Eu quero, no meio de todas essas cores, dessa explosão de cores, de alegria, de entretenimento e lazer, Pai, eu quero ir aqui nessa praça agora, eu quero erguer a minha mão e quero fazer uma invocação ao Senhor e dizer que o Senhor é mais precioso para mim do que todos os parques do mundo. Tu és mais prazer para mim do que todos os parques desse mundo. Foi a minha oração que eu fiz naquele
naquele momento. Oração de pastor. Pastor, quando não está pregando, não está pastoreando, sente saudades. Eu já estava 15 dias sem pregar. Eu estava me sentindo inútil sobre a face da terra. Depois de fazer essa oração, uma senhora que ouviu minha oração, porque eu orei em voz alta, ela sem entender uma palavra, ela com um saco de pipoca na mão, ela olhou para mim e simplesmente disse assim: foi muito bonita a sua oração. Você quer um pouco de pipoca? E eu me aproximei dela, e a camiseta dela era toda preta, imprópria para um dia de calor e um sol escaldante naquele parque. Todo mundo se veste de cores claras, mas ela estava com uma camisa preta, onde se lia Agnus Dei. A pipoca tinha outro sabor. No meio de 63 mil pessoas, o Deus a quem eu sirvo disse: filho, erga uma oração a mim, declare o seu amor, e eu vou te colocar na sua mão um pouco de pipoca, para dizer dos altos céus que no céu vai ter pipoca. Peguei a pipoca, perguntei de onde ela era. Ela disse da igreja dela, de onde ela vinha. Falamos a respeito daquela frase Agnus Dei, e ela repetiu em um bom inglês: Agnus Dei, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí teve duas orações, a minha e a dela. Irmãos, se mencionarmos qualquer outro nome na face da terra, não haverá sentido. Mas quando eu mencionar esse nome, Jesus, tudo fará sentido. Há uma prática onde que quando há muitas pessoas num lugar e você quer envolver a todos para que todos participem, todos os pregadores, já desde o tempo de Billy Graham, faz o que eu vou fazer agora. Então vocês têm que me obedecer. Você tem um nome? Todo mundo tem o seu, não é? Então tá bom, eu vou contar até 3 e vocês vão dizer o seu nome, tá? Então vamos lá? 1, 2, 3, bem alto. Vamos repetir de novo para vocês verem a grandeza disso. Você vai dizer bem alto o teu nome, só o teu nome, não precisa sobrenome, só o nome. 1, 2, 3. Irmãos, eu não entendi nada. Não entendi nada. Agora você quer ver a diferença? Qual é o nome do Agnus Dei? Qual é o... Não, pera. Calma, não contei até 3. Apressados. Quem é o Agnus Dei da sua vida? Quem é que foi que te salvou? Eu vou contar até 3, você vai dizer o nome dele. 1, 2, 3. Jesus. Você percebe como esse nome tem poder? A minha pessoa não é importante, o meu nome e meu sobrenome não tem valor, mas o nome de Jesus Cristo está acima de todo nome. E um dia haverá na eternidade, um dia que o próprio Satanás e os seus anjos vão se dobrar diante desse Deus e vão dizer que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai, porque Jesus é Agnus Dei, Agnus Dei, Agnus Dei, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agnus Dei. É isso que Ele é para nós. E sempre será. E sempre será. Jesus, esse nome tem poder. Aleluia. Senhor.